Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e também concurseira, assim como vocês. Bom, no último vídeo eu falei aqui com vocês sobre as modalidades de liberdade provisória. E hoje eu vou falar sobre a prisão preventiva, quais são as suas características, quando é possível decretar a prisão preventiva e quem tem competência para fazê-la. Então eu aguardo vocês até já. Na última aula eu falei com vocês sobre as modalidades de liberdade provisória. Falei para vocês que existe a liberdade provisória obrigatória, a liberdade provisória quando não for o caso de prisão preventiva e a liberdade provisória vedada. Falei lá sobre todas as suas características, então se vocês ficarem interessados nesse tópico, eu sugiro que vocês voltem lá, vejam esse vídeo, não tem muito tempo que foi gravado, e depois volte aqui para assistir a aula de hoje, porque o estudo ele é progressivo, né? Você precisa estudar do início e até o final da matéria. Se você pega de forma aleatória, talvez você se sinta um pouco sem norte, se sinta um pouco, né? Não se sinta tanta à vontade, porque você precisa estudar de forma progressiva. O estudo ele é cumulativo, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a prisão preventiva e suas características. A prisão preventiva, ela é uma medida cautelar, tá? E ela vai ser decretada de ofício pelo juiz ou a requerimento do delegado de polícia, certo? Ela tanto pode ser decretada na fase do inquérito policial, ou seja, na fase pré-processual, como também pode ser decretada na fase judicial. As pessoas que têm competência para solicitar a decretação dessa prisão são o delegado de polícia, o Ministério Público, o querelante, assistente de acusação. Essa prisão, como eu falei, ela pode ser decretada de ofício, mas só será possível a sua decretação de ofício quando já estiver na fase judicial, ou seja, já existir uma denúncia. Na fase do inquérito, o juiz ele não pode decretar de ofício a prisão preventiva, mas o delegado de polícia pode representar pedindo a instauração dessa prisão, a decretação. Né? O delegado de polícia ele tem essa competência. A prisão preventiva, como eu falei, pode ser decretada no inquérito policial ou até mesmo naquela circunstância que eu falei para vocês num outro vídeo. Quando o flagranteado é preso, né, e aí o juiz, quando ele recebe o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas, o juiz ele tem três opções. Ou ele relaxa a prisão, se a prisão for ilegal, ou ele converte o flagrante, né, a prisão em flagrante, em prisão preventiva, ou ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança e ainda com talvez as medidas cautelares diversas da prisão, se for recomendável, né? Então o juiz ele pode decretar só nessa hipótese aí, ou a requerimento do delegado de polícia por representação. A preventiva ela só pode ser decretada até antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, ela pode ser decretada do inquérito policial até antes do trânsito em julgado. Após isso, não se fala em prisão preventiva. Essa prisão ela não tem um prazo determinado, né, como nós veremos na prisão temporária, que tem um prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. A prisão temporária ela não tem um prazo determinado, né, ela vai durar até a sua revogação. O cabimento desta prisão está consubstanciado nos pressupostos de admissibilidade desta prisão, que é o chamado fumus comics delito, né? Ou seja, traduzindo para o português, é a prova de materialidade e indícios de autoria. Existindo a prova de materialidade, indícios de autoria, estando lá presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, o juiz ele poderá decretar a prisão preventiva. E quais seriam os fundamentos
para a decretação da prisão preventiva. O primeiro fundamento para a decretação da prisão preventiva é o fundamento da garantia da ordem pública. Significa dizer que caso o réu esteja solto, ele poderá voltar a delinquir, né? Então se evita aí a reiteração delitiva, né? O juiz ele irá analisar os antecedentes desse acusado, a reincidência e também se já existe algumas condenações anteriores. Existindo tudo isso, o juiz ele indicará a prisão para preservar a ordem pública. O segundo fundamento seria aí a garantia da ordem econômica, né? Este fundamento ele está previsto nos crimes, por exemplo, de falência, crime cometido contra a economia popular, certo? Dentre outros crimes relacionados à economia financeira do Estado, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva com base nesse fundamento. Quando o crime ele afetar, né, tiver uma maior magnitude, uma maior lesão a várias pessoas, né? Um crime contra a economia financeira não vai afetar uma ou outra pessoa, e sim várias pessoas. Então, nessa circunstância, o juiz ele pode também decretar a prisão preventiva. Terceiro fundamento, nós temos aí a conveniência da instrução criminal. Significa dizer que ele solto, ele poderá aliciar testemunhas, destruir provas ou queimar documentos. Então, aí nesse caso, né, existindo um risco, né, onde esse cidadão poderá coagir pessoas e dentre outros, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva. O quarto fundamento seria para assegurar a aplicação da lei penal, né, o juiz verificando ali que existe a possibilidade desse acusado, desse suspeito fugir, né, do país, fugir para um outro local, o juiz então decreta a prisão preventiva, né? Quando ele não tiver vínculos com o Brasil, por exemplo, não existe nada que o prenda aqui, então o juiz ele decreta a preventiva com base neste fundamento. E o quinto e último fundamento seria quando o suspeito, o acusado, descumprir as medidas cautelares, né, diversas da prisão, ou seja, ele foi preso em flagrante, o juiz concedeu a liberdade provisória e aplicou medidas cautelares, como eu informei para vocês no vídeo anterior, e aí ele vai e descumpre essa medida cautelar. Então, o juiz, com base no descumprimento, ele pode sim decretar a prisão preventiva. Ainda pode decretar a prisão preventiva, revogar e aí decretar novamente. Se aplica nesse último caso, né, em descumprimento das medidas cautelares, decreta-se novamente a prisão preventiva. Isso é perfeitamente possível, uma inovação que ocorreu em 2011 com a reforma, né, do CPP. Agora vamos falar sobre as condições de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Sem essas condições, o juiz ele não pode decretar preventiva, mesmo existindo lá os fundamentos. Tem que existir também as condições de admissibilidade. Caso contrário, o juiz não pode decretar. Tá? Qual seria a primeira? O juiz ele só pode decretar a prisão preventiva quando do cometimento de crimes com penas máximas superiores a 4 anos. Ou seja, o crime cometido tiver pena superior a 4 anos, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Com isso, entendemos que as contravenções não se cabe prisão preventiva, porque só cabe prisão preventiva para crime e não contravenção. Além disso, a prisão preventiva só pode ser decretada no cometimento de crime doloso. Logo, crimes culposo, em regra, não se cabe prisão preventiva. Segundo requisito de admissibilidade, quando o réu foi reincidente. E aí, nesse caso, não importa a pena. Foi reincidente, tem condenação anterior, nesse caso, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Terceiro pressuposto
de admissibilidade. Terceira condição, quando o crime for cometido contra idoso, né, adolescente, em casos de violência contra a mulher, né, deficiente. Então, aí nesse caso, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva. E nesse caso, nessa circunstância, não precisa ser crime doloso, pode ser um cometimento de crime culposo. Se for para essas categorias, o juiz ele pode sim decretar a prisão preventiva para fazer cumprir aí as medidas protetivas de urgência. E a última condição seria quando o cidadão não se identificar. E nesse caso, ele permanece preso até a sua identificação, né? Quando existe dúvidas sobre a sua identificação ou não se conseguir identificar aquele cidadão, ele ficará preso. Posteriormente, ele será posto em liberdade. Vimos aí, né, os fundamentos da prisão preventiva, vimos também as condições de admissibilidade para a prisão preventiva, só lembrando a vocês que em caso de cometimento de crime excludente de ilicitude, quais são elas? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. No cometimento de crime nessas circunstâncias, o juiz ele não pode manter o cidadão preso. O juiz ainda pode substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar. Isso será recomendável quando o réu tiver mais de 80 anos, quando o réu for enfermo, quando o réu for imprescindível a sua presença nos cuidados de criança até 6 anos, quando se tratar de gestante, e aí nesse caso não importa se a gravidez é de risco ou não, não importa os meses, né, que essa mulher esteja gestante, o juiz deverá conceder aí nesse caso a prisão domiciliar. Ainda quando o réu for a única pessoa responsável nos cuidados de criança, adolescente, né, com 12 anos incompletos, ou quando se tratar de mulher que for a responsável por criança com até 12 anos incompletos. Por fim, se faz importante mencionar que caso o Ministério Público solicite, né, requeira a prisão do acusado e o juiz indefira esse pedido, caberá um recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça. E caso o juiz, né, denegue o pedido de revogação da prisão preventiva, nesse caso só caberá aí a ação autônoma de impugnação, que seria o habeas corpus, né, também para o tribunal. Agora, se for o delegado de polícia que representar o juiz pedindo a prisão, a decretação da prisão preventiva, e este juiz negue, né, indefira essa representação, não caberá recurso. O delegado de polícia ele não pode recorrer solicitando a decretação da prisão preventiva. Bom, então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Na próxima aula eu vou falar sobre a prisão temporária. Eu aguardo vocês e até já!